Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade à leitura de Marco Aurélio, Imperador Romano, Pensamentos para mim próprio. Estamos na parte 4 do livro. Eu parei no item 10, quando ele dizia o seguinte: tudo o que acontece, acontece justamente. Tu o notarás se observas com exatidão. Não digo somente segundo a relação da consequência, mas ainda de acordo com a justiça, e como se alguém atribuísse a cada um a sua parte, tendo em conta o mérito. Continua, pois, a observar como começaste, e no que quer que faças, falo com essa intenção, a saber, ser um homem de bem, de acordo com a ideia específica que se tem de homem de bem. Salvaguarda esta regra em tudo aquilo que empreendas. Frase-chave aqui: ser um homem de bem em tudo o que fazemos. Boas intenções, boas ações, pureza, sem interesses escusos, fazendo com que, o local onde passamos, que ele fique melhor do que quando chegamos, né, fazendo contribuições com a comunidade. Continuando aqui, não sigas as opiniões que o insolente julga verdadeiras ou que te quer fazer julgar verdadeiras, mas examina-as nelas próprias, naquilo que são realmente, ou seja, temos que ter o nosso discernimento. É preciso ter sempre prestes estas duas regras de conduta. Primeiro, não realizar senão o que inspira para bem dos homens, a razão da faculdade real e legislativa. Depois, seguir um outro partido se algum houver para te corrigir e levar a abandonar a tua maneira de ver. Mas é preciso que esse abandono tenha sempre por causa uma certa verossimilhança da justiça ou de utilidade social, e tais devem ser exclusivamente as razões determinantes, não a aparência de agradável ou glorioso. Novamente ele nos apresentando aqui a diferença entre o agradável, que muitas vezes é aquilo que traz essa glória, essa fama, e o bom, que o bom é aquilo que faz crescer. Então, em qualquer ação que vamos fazer, precisamos estar optando se isso é de fato uma ação que não tem nada escondido, nada para interesse próprio, mas simplesmente a ação pela ação, como dizem os orientais, a reta ação, voltada sempre para o bem, para dar a cada um o que é de cada um, com justiça, com bondade, com fraternidade e etc. Continuando, possuis a razão? Sim, porque então não te serves dela? Se ela se desempenha da sua função, que queres mais? Novamente ele nos mostrando a importância do uso da razão, por isso que precisamos cada vez mais desenvolvermos essa razão. Foste formado como parte, desvanecer-te-ás no que te originou, ou antes serás retomado na sua razão geratriz por transformação. Entre numerosos grãos de incenso postos sobre o mesmo altar, um cai antes dos outros, outro mais tarde. Isto não tem nenhuma importância. Em menos de 10 dias, parecer-lhes-ás um Deus, quando agora não és para eles mais que uma fera e um macaco. Mas é na condição de voltar aos princípios e ao culto da razão. Não faças como se devesses viver 10.000 anos. O inevitável está suspenso sobre ti. Enquanto vives, enquanto te é possível, torna-te um homem de bem. Ou seja, foco nesta frase dele, que é tornar-nos um homem de bem. Vamos viver, não sabemos quanto, vamos viver pouco, muito pouco, perto dessa eternidade, não sabemos quanto tempo temos, de repente nossa vida se esvai. Eu acabo de saber de uma notícia de uma queda de uma aeronave, 61 pessoas mortas, eu vi as imagens das pessoas, muito triste, né? E é assim, quem imaginou naquele instante que iria morrer, saindo de uma cidade no interior do Brasil, do Rio Grande do Sul, em Cascavel, na verdade, né, na região mais sul do Brasil,
indo em sentido de São Paulo, um voo de 1 hora e pouco, 61 pessoas de todas as idades, todas mortas. Então não sabemos realmente quanto tempo temos e sabemos que nesse momento precisamos agir com o nosso melhor, sermos um raio de luz nos espaços em que estamos. Simples assim. Continuando um pouquinho mais. Não faças como se devesses viver 10.000 anos, repetindo aqui. O inevitável está suspenso sobre ti. Enquanto vives e enquanto te é possível, torna-te um homem de bem. Ou seja, ilumina a sua vida, ilumina a vida de onde você está. Faça o melhor que você puder. Mesmo que hoje você não consiga fazer tanto, gente. Às vezes a gente fala, mas eu não consigo. Faça o que é possível hoje, amanhã você faz um pouco mais, depois de amanhã um pouco mais. Se desafie a ser cada vez melhor. Que ócios se ganham se não se repara no que o vizinho diz, faz ou pensa, mas unicamente no que fazemos nós próprios, a fim de que esta mesma ação seja justa, santa e, em geral, conforme ao bem. Não cuides do caráter mau, mas corre direito ao objetivo sem desviar os olhos para os lados. O homem a quem a glória póstuma encanta não imagina que cada um dos que te recordarão dele morrerá em breve também. Depois, por sua vez, aquele que terá ocupado o lugar vago até que toda a sua recordação esteja completamente extinta, passando de um a outro como fachos que se acendem e apagam. Mas supõe imortais aqueles que se recordarão de ti e imortal a tua memória, que te faz isso? E não digo que ao morto isso não sirva para nada, mas ao vivo, para que serve o louvor? A menos que sirva como meio de governo. Abandona como fora de propósito, de momento, esse dom ofertado pela natureza. Relaciona-se com uma outra opinião. Ou seja, novamente ele nos lembrando para esquecermos desta ideia da fama, de fazer a coisa para sermos reconhecidos. Estamos todos aqui por muito pouco tempo, devemos simplesmente agir porque é o que precisamos fazer, sem perder o foco no bem, foco em desenvolvermos a nós mesmos, em desenvolvermos a nossa comunidade, em fazer com que durante esse nosso ínfimo tempo de vida a gente possa contribuir. E para isso a gente não pode se desviar. Muitas vezes ficamos nas banalidades ali, vendo novela. Hoje estava falando sobre isso com uma amiga que diz que gosta muito. Tá tudo bem ver novela um pouquinho, mas às vezes a gente fica ali horas e horas num vício, né? Começa a ver a novela, da novela passa para a internet, da internet passa para as fofocas da televisão e a vida passa e a gente sempre ocupado tentando fugir daquilo que precisamos fazer, que é esse trabalho interno, porque é difícil. Se eu não sou sociável, por exemplo, se eu não quero contribuir com a minha comunidade, se eu não quero oferecer nada, nem que seja pela internet, através de algum texto, através de algum vídeo, fica mais fácil eu me ocupar limpando a minha casa, fazendo comida e uma série de outras coisas que são importantes, mas não são o foco essencial. Lembrando, claro, que o próprio Marco Aurélio já disse que em tudo, em atos muito simples, podemos ser o nosso melhor. Mas está muito claro o que eu estou dizendo aqui, né? Que ele diz aqui, abandona como fora de propósito, né? Vamos abandonar essas perdas que fazemos no dia a dia para que possamos focar no trabalho que viemos fazer. Continuando então, aliás, tudo o que de algum modo é belo por si. É completo em si, não tendo o elogio como parte integrante. O objeto que se louva não se torna, por isso, nem pior, nem melhor. Que bonito isso. E o mesmo digo dos que comumente se qualificam de belos, por exemplo, os objetos materiais e os produtos da indústria.
o que é essencialmente belo, de que outra coisa necessita além da lei, além da verdade, além da benevolência, do pudor? Qual dessas virtudes é bela porque a louvam ou se estraga porque a criticam? Acaso perde a esmeralda o valor por falta de louvor? E o ouro, o marfim, a púrpura, uma lira, uma espada, uma flor, uma árvore? Que bonito isso! E nós temos tanto vício, né, de ficarmos também elogiando. Muitas vezes a gente elogia também porque queremos ser agradáveis e queremos daí também ter algo em troca, né? Aquela pessoa tão agradável que o outro diz, ai, como você também é gentil. Queremos o tempo todo, muitas vezes, estarmos agradando aos outros. E o que ele diz aqui, né? O belo é o belo não precisa dessa qualificação. Nós também, quando fazemos uma ação bela por ela mesma, ela está feita, nós não precisamos esperar de alguém reconhecer aquilo que foi feito, é a própria ação, a própria beleza daquilo que fazemos, ela já se justifica para que possamos ter esse momento, por exemplo, de felicidade pelo ato em si, não porque fomos reconhecidos pelo que fizemos. Bom, eu vou parar por aqui, né? E continuamos amanhã, se Deus quiser. Façam uma reflexão sobre: sou eu hoje, me considero um homem de bem? Se sim, que bom, o que eu tenho feito nesse sentido? Se não, o que eu poderia fazer hoje se eu não me sinto esse homem de bem? O que eu poderia fazer para fazer com que desenvolvesse e aflorasse um pouco mais esse lado em mim? Tá bom? Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.